Sabe quando você está desanimada e alguém diz: fique firme, tenha ânimo, seja forte? Isso te encoraja ou te deixa ainda mais sem reação. O certo seria ter um salto de ânimo e então agir. Mas porque o que acontece em muitos casos com muitas pessoas é que elas não têm reação ou até recuam. Em alguns momentos você já se sentiu assim ou sente-se assim, achando que falta força, coragem, ânimo, como se outras pessoas fossem naturalmente mais determinadas e você menos. Só que sabe o que acontece quando você acredita nisso? Você vai criando na sua mente uma imagem de si mesma, uma imagem distorcida, uma imagem fragilizada, uma imagem limitada. E como a palavra diz, como se imagina em sua alma, assim é. Quero te convidar a vir comigo nessa conversa e refletir sobre o que está escrito em João 16:33. Jesus está dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não escondeu de nós que nós passaríamos por aflições, por dificuldades, por desânimo, mas ele nos deixou uma direção. Tenha um bom ânimo. Então você e eu não estamos isentas de momentos difíceis, certo? A diferença é como devemos reagir diante de uma dificuldade, um desânimo. E como ter esse ânimo, essa força de vontade, essa disposição interior. Outro dia eu estava assistindo uma aula sobre produtividade e a mentora em questão falava sobre força de vontade. Por que que em algumas pessoas elas pensam, né, na cabeça delas, elas imaginam que tem menos força de vontade que outras. Elas acreditam que para conseguir algo, para avançar, para romper, para conquistar os objetivos, ela precisa de muito mais força de vontade, delas não terem o suficiente. E muito interessante é que ela aborda a força de vontade como uma bateria, que é como se ao longo do dia você fosse descarregando essa bateria da força de vontade. Então, cada vez que você precisa tomar uma decisão, resistir a algo, essa bateria ela vai descarregando, vai ficando mais fraca ao fim do dia. Mas o que ela coloca é que não te falta mais força de vontade. O que te falta muitas vezes é uma organização, uma estratégia. Tá certo que ela tá falando sobre produtividade e rotina. Então vamos pegar aqui o exemplo de Jesus e o que ele deixou para nós sobre ter bom ânimo. No final ele fala que venceu o mundo. Então ele está dizendo para nós, para mim e você, que nós vamos conseguir vencer, nós precisamos ter esse bom ânimo. Mas trazendo então para uma mentalidade que nós precisamos ter, que foi o que Jesus nos deixou como esse ensinamento, como esse encorajamento, precisamos ser essa pessoa com força de vontade. Uma vez que você se vê com menos força de vontade, onde então você deve focar para mudar essa mentalidade? Assim como na rotina a mentora ensina sobre ter estratégias, eu acredito que para a sua mentalidade também você precisa de estratégias. E uma estratégia que nós temos disponível para todas nós, que eu quero trazer para você nesse vídeo, é o devocional. Se você não pratica o devocional todos os dias, eu te encorajo a começar esse hábito, porque pensa, se você quer ter mais ânimo para ler a Bíblia, mais ânimo para buscar e não consegue, comece a construir essa mentalidade, esse estado de espírito, de mais ânimo, de força de vontade. Então, essa palavra que Jesus nos trouxe é como uma condição, né? Essa direção de termos esse bom ânimo é uma condição para todos, sendo que todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós vamos passar por aflições. Como que nós construímos essa mentalidade, né? Que nós estamos falando de uma construção, de um pensamento, de um estado de espírito que você adquire. E aqui eu quero deixar para você essa questão de uma construção, a questão do devocional como um alimento para você ir construindo essa mentalidade. É algo que você vai nutrindo, é algo que você vai alimentando, porque nós estamos então tão expostas, né, às informações, expostas às redes sociais que nos trazem muito da vida dos outros, a exposição da vida das pessoas, e nós olhamos muito, né, passamos um bom tempo aí olhando fragmentos da vida das pessoas, às vezes manipulado, mostrar só o lado bom. Então,
o devocional como esse alimento diário. E às vezes você tá aí sem o ânimo para ler a Bíblia. Me vejo desanimada, não consigo ler a Bíblia, não tenho ânimo para leitura, não tenho ânimo para buscar coisas melhores para minha vida, para sair de uma condição que não está favorável, você não está satisfeita. Você começa com essa estratégia do pouco, sabe? Começa fazendo os devocionais aos poucos, com uma leitura, uma meditação ali, um pouco a cada dia, porque realmente se você pegar e fosse comparar também, olhar a vida de quem já tem uma vida de devocional que passa horas, que esse devocional super bem detalhado, e você hoje não faz nada, né, tá num praticamente zero. Se você fizer essa comparação também vai ficar difícil para você. E eu quero trazer para você estratégias de um devocional um pouco mais simplificado, mas isso eu vou deixar para um segundo vídeo. Vou dividir esse vídeo em 2 partes para não ficar tão grande. Também para nos atermos nesse primeiro vídeo, mais falando dessa mentalidade que precisa ter, né, para ter esse ânimo. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esse ponto muito importante, que é como você se enxerga, como você se vê, esse alimento que está te nutrindo. O devocional, ele é esse alimento. Eu quero trazer também essa prática da leitura, a prática menos telas, menos redes sociais, mais leitura. Vai ajudar muito você a ter essa disposição. Esse alimento interior que você vai colocando para dentro de você molda a sua disposição, a sua coragem, a sua esperança. E não é sobre ter força de vontade ou não. É sobre ter a verdade de Deus preenchendo o seu coração. E isso vai construindo então essa mentalidade, né? Essa base sólida em Deus. Vai reafirmando a sua identidade, que é algo que eu sempre trago aqui para você, a estratégia que você tem que ter para a forma com que você se enxerga, o que você diz para si mesmo, de onde está vindo o seu alimento, de onde está vindo a nutrição que você traz para o seu pensamento e a imagem que você molda sobre si mesma. Você precisa ter isso claro, você precisa ter isso alinhado à sua identidade, alinhado ao seu propósito. Isso fez sentido para você? Você gostou desse vídeo? Se inscreva nesse canal, deixe o seu curtir e eu vejo você no próximo vídeo na parte 2. Beijo, tchau!